Eu quero falar hoje, assim, um pouco sobre a glória de Deus. Na quarta-feira, lá em Goiânia, a Mariene ela ministrou que para você viver na plenitude as promessas de Deus na sua vida, você não tem somente que passar pelo ambiente espiritual de Deus. Você precisa conhecer esse ambiente espiritual. E ela trouxe a passagem onde Moisés ele foi atraído por aquele fogo naquela sarça que não se consumia. E aí ela foi descrevendo todo o roteiro da mensagem e resumindo assim: se eu quero viver as minhas promessas, eu tenho que ter intimidade com esse ambiente da glória, conhecer o sobrenatural de Deus. Foi algo maravilhoso e é algo que vem latejando no meu coração, como uma palavra que também o pastor Amarildo ministrou aqui na quarta-feira, onde ele sem perceber, ele não usou essa expressão, mas ele disse que Deus tinha um propósito de substituir Eli, porque ele estava sendo falho, omisso, né? E Ana tinha um desejo de ser mãe. E ele consegue no mesmo ambiente, que é a casa de Deus, unir esses propósitos. Ele pega um sonho de Ana e faz daquele fruto, um fruto que não seria dela, mas seria entregue para o sacerdote, para aquele juiz de Israel, e ele é levantado como um grande homem de Deus que veio a ungir o tempo do reinado, depois de juízes, em relação a Israel, ungindo Davi como o primeiro rei de Israel. E a gente percebe que ali nesse lugar, os propósitos foram unificados. Você pode pedir comigo, falar na igreja, que o Senhor tem o poder para unificar os propósitos. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre a glória. No capítulo 40 do livro de Ezequiel, quando lhe é trazida uma visão do templo, a partir do verso 1 diz: no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou para lá, ou seja, para o lugar dessa visão. Em visões Deus me levou à terra de Israel. E ele estava onde? No exílio. E me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como um edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis que um homem cuja aparência era como a de bronze estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, para que para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. E aí ele começa a descrever a questão dessa visão do templo. E no capítulo 43, nós vemos um momento onde essa visão se apresenta através da glória do Senhor que enche o templo. E diz: então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. E a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa de sua glória. O aspecto da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. Eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, e o Espírito me levantou e me levou no átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. E então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus monumentos. Então nós vimos aqui que no final dessa visão, ele já dentro do templo, ele traz essa glória manifesta no átrio, e ela vai tomando todo o interior. E quando do interior uma voz vem e fala que o objetivo daquela glória era com que aquele lugar se tornasse o quê? Santo, como deve o quê? Ser. Então este é a descrição da visão. O Deus que nós servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Ou seja, o Senhor, Ele prioritariamente quer que deste altar jorre o quê? Poder, para que a glória de Deus tome todo o interior do templo. E as pessoas que são igreja, têm o seu corpo como templo do Espírito Santo, também são tomados por essa glória.
E aquilo que desagrada a Deus, automaticamente tem que sair. Porque entendemos que luz e trevas não o quê? Se misturam. Então, se eu desejo a glória, eu preciso também desejar a sua santidade, a sua consagração. Eu preciso desejar o caráter de Cristo em mim. Se eu tiver o caráter de Cristo em mim, eu serei um vaso transbordante dessa glória. Agora, como que eu vou ser um vaso transbordante da glória se eu não me encher dessa glória? E para isso eu preciso ser o quê? Igreja. Então, eu quero que você entenda este processo dentro de um contexto de o que você espera em Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja atrás de respostas. Isso é normal. Mas grande parte desse público é considerado o quê? Multidão. A multidão vem atrás de quê? De respostas. As ovelhas, elas vêm também atrás de respostas. Mas ela já tem alguns princípios que elas entendem bíblicos, que ela precisa seguir como a sã doutrina. Agora, os discípulos, é necessário que eles se esvaziem de si mesmos, para que essa glória possa transformá-los definitivamente. Ontem as pessoas fizeram uma homenagem para mim, para Mariene. Eu não sei se eu considero como homenagem ou festa de despedida. Eu falei, pastor, eu não sou muito ligado nessa questão de despedida, por dois motivos. Primeiro, eu não vou conseguir me desvincular de Curitiba, nem emocionalmente, nem o quê? Espiritualmente. Ou seja, eu vou continuar intercedendo por esta obra especificamente. E segundo, eu sei que a intenção não é essa, mas quando eu pago um preço de oração, de consagração, de guerra espiritual, de intercessão, boca de Deus para aconselhamento, eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que eu fui chamado para fazer. Então eu não estou fazendo nada de extraordinário. Se alguém foi curado, se alguém foi abençoado através do nosso ministério, primeiro, quem fez foi Deus. A glória é de Deus. Segundo, é muito a ver com o poder de Deus que está sobre a igreja. Então, se eu sair desse mover, ou se eu não estiver em unidade com esse mover, os frutos não vão o quê? Aparecer. Então é importante que vocês entendam, e eu e Mariene, nós somos gratos. Como disse ontem, não chegaríamos até aqui se não fosse por vocês. Mas amar, perdoar, respeitar, profetizar, guerrear, faz parte do combo daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque dentro da visão apostólica, nós já temos essa questão apostólica dentro do manto da igreja, e também profética, como instituição. Mas como ministério, nós levamos esse ecoar profético para que vocês creiam. Mas nós exercemos no nosso dia a dia o evangelismo, o ensino e o pastoreamento, que são 5 ministérios que trazem o equilíbrio da igreja apostólica, fonte da vida. E isso debaixo de uma direção muito bem definida pelo casal apostólico. Então a igreja ainda está em construção. A igreja, ela ainda está em maturação. E a igreja vai cada vez mais amadurecer se a liderança também fizer o quê? Amadurecer, pensar como um. Você pode repetir comigo e falar, a fonte da vida precisa pensar como um. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. No livro de Jeremias, no capítulo 29, do 11 ao 14, o 11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na continuação, ele diz: então me invocareis, passareis a orar para mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar todo o seu coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mas eu te pergunto, qual o contexto que isso foi escrito? Porque é importante nós sabermos o contexto teológico e bíblico. Nós precisamos saber, para que esses versículos isolados, eles não sejam mal interpretados. Então eu preciso entender o contexto. E dentro deste contexto histórico, teológico, nós vimos aqui ensinamentos. Deus quer o melhor para mim. Deus sabe o que é de melhor para mim. Você pode repetir comigo? Fala, o meu Deus. Fala mais forte. Fala, o meu Deus sabe o que é de melhor para mim. Mas eu preciso ter essa certeza. Não é só ouvir. É entender. É discernir.
é viver isso. Porque só assim, então, eu vou buscá-lo, como ele diz, intensamente, de todo o coração. E quando eu faço essa conexão de verdade, aí sim eu passarei a ser um com ele. Mas é necessário que haja essa conexão. E aí eu serei livre, me tornarei totalmente livre para viver ou experimentar um caminho sem obstáculos. O que é um caminho sem obstáculos? Alguém me magoou. Deus é perdão, o que eu posso fazer? Perdoá-lo. O que Jesus fez quando ele estava prestes a ser crucificado? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então ali difere, diz isso em Isaías, que os pensamentos de Deus são diferentes dos homens, e os caminhos de Deus são diferentes daquilo que o homem consegue visualizar, por mais espiritual que seja. Por isso que nós precisamos estar conectados. Você pode fala, eu preciso estar conectado para viver o melhor de Deus. Aí você pode pensar assim, mas o que tem isso em relação ao enchimento do templo, nós, a igreja, com a glória? Porque é o poder de Deus que transforma, é a glória que alinha os pensamentos. Se nós não experimentarmos isso, eu vou naquela passagem do semeador saiu a semear, e ele encontrou corações ali, e era a maioria, à beira do caminho, rochoso e entre os espinhos. Então dos 4, só tinha um que era a terra o quê? Fértil. Então a proporção do caminho que o inimigo pode trabalhar nas nossas vidas é maior, porque a porta é o quê? Estreita. A porta é estreita. Por mais que eu tente convencer a Isabela de algo, por mais que eu tente convencer a Lia de algo, se o Espírito de Deus, através dessa glória, não se manifestar, serão meras o quê? Palavras. Porque a força não está em mim, a força está nessa glória. O poder está nessa manifestação da glória. E a igreja precisa buscar intensamente essa manifestação da glória. Aí sim eu terei esse caminho livre, sem obstáculos. Quem quer de verdade ter esse caminho livre, sem obstáculos, para você experimentar a glória de Deus? Sem amargura, sem ressentimento, sem porquês, sem interrogação, porque eu estou livre, entende? Então eu preciso sempre, na palavra de Deus, conhecer que esse Deus tem início, meio e fim. Muitas vezes eu não entendo, mas se eu estou com a glória em mim, eu sei que Deus está no controle. Você pode repetir comigo? Mesmo não entendendo, eu sei que o meu Deus está no controle. Agora, se você não estiver submerso nessa glória, você vai tentar resolver as coisas com a força do seu braço. E isso é terrível. Tentar resolver as questões emocionais com a força do braço. Agora, bispo, é porque não é fácil esperar. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala, eu sei. Não é fácil esperar, não é fácil entender. Mas Deus está no controle. Entende? Porque o homem, ele tem essa ansiedade original, essa inquietude original. Mas Deus quer que a gente seja tomado completamente por essa glória. E essa visão que ele dá, ele é transportado para Israel. O plano de Deus na vida daqueles que o conhecem tem essa capacidade de nos transportar para o futuro até que a coisa aconteça. Deus é maravilhoso. Isso o que vai ser do Senhor em Goiânia? Eu sei detalhes? Não. Mas eu sei que Deus estará comigo. Porque assim foi até o dia de hoje. Alguns entenderam e outros não entenderam. Uns permitiu que eu fosse vaso e outros não. Mas não é por isso que Deus vai deixar de fazer o quê? Operar. Porque Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. Então eu preciso saber que a glória me faz entender esse início, meio e fim. Quando Jesus ele chega naquela praia e ele vê Pedro tendo um insucesso diário, não pescou nada. Quantos já tiveram insucesso aqui? Já saiu algum dia que você não vendeu nenhum bombom, né? Já aconteceu isso comigo também. Eu lembro uma experiência que nós tivemos em Florianópolis. Nós fomos um ônibus, não sei quantos carros para Florianópolis na inauguração, não sei quem teve presente. A igreja estava cheia, teve mais uma ou duas igrejas convidadas de Floripa. Foi uma benção, não foi, mano? Aí no outro dia, o culto de domingo. Quem estava no culto de domingo? Eu, a Mariane e o Lucas. E eu chorei muito na presença do Senhor. Não foi de desespero,
foi de falar: Senhor, está aqui uma família que é totalmente dependente do Senhor. E quando nós retornamos para cá, nós deixamos um trabalho lá com 70 pessoas. Deus providenciou, porque Deus jamais abandona um justo. Eu tenho tido um sentimento no meu coração, e eu tenho falado para Mariene: a igreja de Curitiba vai crescer muito em nome de Jesus. Ah, é por causa do Abraão? É por causa da colheita do bispo Saulo? Não, porque Jesus ama esse lugar, porque Jesus ama a sua vida. E a obra que Deus iniciou tem o início, meio e fim. E o bastão está sendo entregue para cada um de vocês. Quando nós chegamos aqui, a gente pregava em cima de uma mesa. Até esse dia eu estava conservando essa mesa aqui. Aí o Espírito Santo falou assim: manda essa mesa embora. Deus é novidade de vida. Então Deus é assim. E eu aprendo em todo instante. Eu já tive muitas decepções com relacionamentos ministeriais. Mas seria injusto da minha parte se cada pessoa que se aproxima de mim, da Mariene, ministerialmente, eu não me relacionasse por medo desse o quê? Passado. Então nosso coração em relação a essa transição está livre. Como eu disse, eu e o Abraão e a Wanda, nós estamos desenvolvendo algo muito especial a nível de relacionamento, de amizade, de cumplicidade, de unidade. Então Jesus chegando ali naquela praia, ele vê aquele sucesso. Aí ele faz um histórico. Jesus é a própria glória. Quem entende isso? A presença de Deus é a manifestação da glória. Jesus é Deus. Então ele chega ali, a glória chegou naquele lugar. Aí isso me chamou muita atenção nessa madrugada. Qual foi o instrumento que ele usou para pregar para aquela multidão quando ele chega ali e tem aquele insucesso na pesca? O barco de Pedro. O barco do insucesso. O barco que tinha sido uma figura. Eu encontrei com uma pessoa, não vou citar nome, e ele falou: tem 2 anos que eu tenho dificuldade de ir num determinado lugar, porque aquele lugar me lembra tal coisa ruim. Eu quero falar algo para você. Nessa manhã Deus quer limpar isso do seu coração, porque eis que tudo se faz o quê? Novo. O barco era um símbolo atual, momentâneo de insucesso, mas aquele barco já tinha pescado outros dias e teve o quê? Sucesso. Qual que é a figura que nós vamos querer que fique? Jesus está ali para proporcionar algo, para desmistificar algo no coração das pessoas. Eu criei todas as coisas. Então, Deus tem essa capacidade. A glória tem essa capacidade de transformar as coisas. Ele vai lá, pega o barquinho, entra um pouco para dentro de água e ele começa a pregar. Começa a pregar o mesmo barco do insucesso. As palavras de Jesus, ela unge o ambiente e as coisas. As palavras de Jesus, ela muda corações. Ela muda corações. E assim aconteceu com Jesus, naquele lugar. Então, esse negócio é muito interessante e você precisa orar sobre isso. Por exemplo, quando eu falei da sarça que não se consumia, quem atraiu Moisés para a presença, para a sarça? Foi o próprio Deus. Ali diz que um anjo do Senhor estava naquela sarça que não se consumia, não foi? Então, Moisés foi o quê? Atraído. Mas por que Moisés foi atraído e não atraiu naquele momento? Porque o momento de Moisés não era favorável. Ele queria entrar na zona de conforto. Ele foi defender o hebreu e foi pichado pelo próprio povo hebreu e pelo povo do Egito. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou entrar nessa guerra não vou entrar nessa luta não. Eu vou arrumar um casamento, vou arrumar um sogro, beleza, e vou cuidar da minha vida. Aí Deus de repente chega e fala assim: Moisés, o que você está fazendo aí? Você está parado por causa das decepções? Quem já ficou parado por decepções? Você pode parar por decepções com Jesus não. Como eu disse ontem, Amarildo, quando eu estou muito angustiado, amargurado, com medo, com um monte de coisa, quando eu estou feliz, quando eu estou muito feliz, quando eu estou eufórico, quando São Paulo perde, aonde eu quero estar? Na casa de Deus, porque esse lugar é a casa da provisão. O melhor lugar para você criar sua família é na casa de Deus. Então essa é a minha fé, é ver a glória todos os dias, viver a glória todos os dias, transbordar a glória todos os dias. Então Moisés atraiu, mas tem um outro texto, agora eu quero que você abra para encerrar, no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a... Depois de apanhar muito, ele é colocado debaixo
da ordem dos cuidados daquele carcereiro. Ele estava ali para promover que ele continuasse o quê? Encarcerado. Quem está me entendendo? Paulo e Silas, por fazer o bem, eles foram parar aonde? Eles foram parar aonde? Na prisão, no cárcere. Num determinado momento ali naquela prisão, eu falei do barco como um sinal negativo. Aqui, a figura negativa é quem? O carcereiro. É a prisão, um ambiente maligno, de aprisionamento. E o que guarda a prisão. Aí diz que eles machucados, aquele carcereiro, eu estava observando isso, o carcereiro foi ele que foi lá e colocou as algemas dele no tronco, para eles ficarem presos. Carcereiro. Fazer com que a prisão se tornasse pior ainda do que já era. Quem está entendendo? Assim como aconteceu no barco, o salmista no capítulo 68 diz assim: onde eu estou, assim como a cera derrete ante ao fogo, o inimigo não pode ficar. Então, aquele lugar que é figura de aprisionamento, por causa da glória que veio através de um terremoto, aquele lugar se tornou lugar de conversão. Lugar de conversão. Quem já ficou dentro de um quarto depressivo aqui alguma vez na sua vida? Eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês estão aqui fora, foi porque Deus visitou aquele quarto, que era um instrumento maligno para te libertar, e você está aqui nessa manhã. Então Deus pode transformar todas as coisas em bênção. Aleluia. O Senhor está dizendo: persevere, porque o Deus que tem início, meio e fim, Ele vai concluir a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O ambiente só pode ser transformado. Não tem lugar que a glória não possa chegar. A Bíblia nos ensina que Jesus, depois que Ele pereceu, Ele desceu até as profundezas. Para fazer o que, pastor? Pegar a chave. A glória entrou nas profundezas do inferno para pegar a chave da libertação. O Senhor quer libertar a sua alma, libertar o seu espírito, libertar a sua vida profissional, financeira, familiar. O Senhor é Deus que está aqui para manifestar a sua glória nesse lugar.